nós. Amém? Está com a sua Bíblia aberta aí em João capítulo 6? Eu vou começar a ler aqui para nós então, em nome de Jesus. Diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 3: subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Versículo 4: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Numa outra tradução fala assim: para essa multidão comer? Aí começa o primeiro impacto. Versículo de número 6. Mas ele dizia isto para experimentá-los, pois ele bem sabia o que ia fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Versículo 8. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus no versículo 10: fazei reclinar-se o povo, fazei o povo se assentar. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se, pois, sentaram-se, pois, os homens, em um número de quase 5.000. Olha só que quantidade de homens. Quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelo que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Olha só, querido, vai prestando atenção no que aconteceu aqui. Começa a visualizar isso. Aí no versículo 12: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Por Jesus não tem desperdício, viu, queridos? Vai guardando aí, vai sendo impactado. E quando estavam saciados seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: esse verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. Versículo 15. Perceberam, pois, Jesus, né? Jesus tinha impactado eles. Então, perceberam, pois, Jesus, que estavam prestes a vir levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para um monte ele sozinho. Ó, que coisa, hein? Queriam fazer rei, ele pegou e saiu de perto deles. Versículo de número 16. Ao cair da tarde, desceram seus discípulos ao mar, e entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Enquanto isso, escurecera, e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Ademais, o mar se empolava, estava bravio, porque soprava um forte vento. Versículo 19. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram atemorizados. Outro impacto. Versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não temas, não temais, não tenham medo. Então eles, de boa mente, no versículo 21, receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, versículo 22, a multidão que ficara do outro lado do mar, sabendo que não houvera ali um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, mas que ele tinha ido só, com outros barquinhos, haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali com seus discípulos, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui?
Aí Jesus novamente dá outro choque, outro impacto neles. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Até aqui por enquanto. Esse texto é muito conhecido, é o texto da multiplicação dos pães. Você encontra ele relatado nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós lemos aqui em João. E esse texto aqui, ele vem falando aqui, sabe, sobre o que o Senhor Jesus fez e como ele fez. E o Senhor Jesus, queridos, ele é impactante do começo ao fim. O Senhor Jesus, quando aparece a primeira vez, relatado na Bíblia Sagrada, ele tinha 12 anos de idade. Primeiramente, o seu nascimento foi um impacto, porque na gravidez de Maria, quando ela se encontra com Isabel, já existe já um mover do Espírito Santo, há um impacto ali entre aquelas duas mulheres, porque elas percebem que o que havia, sabe, ali era um mover do Espírito Santo, havia um impacto já de Deus, mostrando que coisas gloriosas estavam acontecendo. Coisas gloriosas iriam passar a acontecer. E aí Jesus aparece depois que ele nasce, sabe, no templo sendo apresentado por 8 dias, como é o costume do judeu. Ele é apresentado pelo profeta, pelo sacerdote Zacarias, que ele quando pega, sabe, e levanta Jesus nas suas mãos, ele percebe que ele estava ali com o Messias, com o prometido das nações, com o Salvador da terra, outro impacto. E ele pega, sabe, começa a chorar, e ele fala assim: Senhor, pode despedir o teu servo. Ele falou assim: pode me levar, meu Deus, eu vi a salvação agora. Eu vi a salvação do povo de Deus, do povo de Israel, eu vi a salvação. Então, ali começa, sabe, o ministério de Jesus. Com 12 anos, Jesus aparece no templo, já impactando todos, ensinando acerca das Escrituras os sacerdotes. Os mestres estavam ali, na sinagoga. Jesus entra na sinagoga e começa a ministrar a palavra. Depois Jesus desaparece por um tempo e ele aparece com 30 anos. Aí começa, irmãos, uma série de impactos, uma série de acontecimentos que até hoje nós estamos vivendo. Porque o Senhor Jesus, quando vai se encontrar com João Batista, que estava no ventre da sua tia de Jesus, no caso, vamos dizer, né? O grau de parentesco, porque ela era prima de Maria, e ela estava grávida de João Batista e Maria de Jesus. Quando as duas se encontram, aquele impacto, o mover do Espírito Santo. Então João Batista, quando vê Jesus chegando, ele já vê a glória de Deus sobre Jesus, já é impactado, e quando Jesus chega nele para ser batizado, ele falou: peraí, eu que precisava ser batizado por você e você vem a mim? Aí Jesus, novamente, sabe, cria novamente um impacto ali que fala assim: é necessário que tudo se cumpra. Então ele foi batizado por João. Quando ele pega e entra na água, a Bíblia diz lá em João 1,51, né, que os céus se abriram e houve uma voz do céu que disse: eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer. Amém. Eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer. Aí foi um impacto, irmãos, de trovão, onde as pessoas estavam ouvindo e falaram assim: ouvi voz de anjos, ouvi a voz de Deus, ouvi Deus falar isso, porque as pessoas já começaram já a querer discernir o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo. E olha, eu quero que você, sabe, fique firme aí, porque Deus vai te impactar nessa hora. Sabe, esse momento que nós estamos aqui para multiplicar a palavra de Deus entre nós, Deus vai nos impactar nesta noite. E o Senhor, Ele está, sabe, querendo que você grave isso no seu coração. O impacto precede o derramar das bênçãos de Deus sobre nós. E ali, Jesus é batizado por João Batista, no Rio Jordão, e quando ele é batizado, ele se levanta, vem, sabe, o Espírito Santo de Deus sobre ele, e aí ele fica cheio do Espírito Santo, e João Batista naquela hora entende que começou o ministério do Messias, e ele pega e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Eis aí o Filho de Deus, a ele seguia. Até ele já tinha discípulos que andavam com ele, ele já falou para os discípulos dele:
acabou por aqui, agora é ele, segue ele. Ele é o mestre, ele é o rabi, ele é o Rabone, ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o escolhido. E ali começa o ministério de Jesus. E Jesus começa o ministério dele. E ele sai dali, quando ele sai dali daquelas águas ali, ele pega e já vai, sobe para um monte, e ele fica no monte 40 dias e 40 noites, jejuando ao Senhor, buscando a presença de Deus cada vez mais na sua vida. Ele começa a se encher para começar a fazer a obra de Deus. E quando ele desce do monte, ele já começa a chamar. Ele chama Filipe, chama André, chama Pedro. Ele começa a chamar os seus discípulos para o seguirem. E ele começa a falar, venha, sigam-me. E ele começa a mudar até a profissão de alguns. Pedro era pescador, ele falou assim, você não vai ser mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. Venha, segue-me. Larga tudo e segue-me. Ele pega e vai e encontra com Mateus. Mateus era funcionário público, trabalhava na Receita Federal, se fosse aqui no Brasil. Ele trabalhava na questão de impostos, cobranças de impostos e fiscalizações. Ele estava ali, Jesus chamou ele e falou, vem, segue-me. Mudou a profissão dele. Amados, Deus está fazendo tantas coisas que eu quero, sabe, liberar um impacto já sobre a sua vida. O Senhor te chamou. Sabe, e no meio dessa pandemia, dessa quarentena, o Senhor está te impactando que muitas coisas estão mudando na sua vida. Deus está mudando, sabe, tudo. Sabe, se as pessoas te chamavam de uma forma, elas vão te chamar de outro. Se as pessoas olhavam para você com um olhar, muitas vezes, sabe, querendo te questionar, as pessoas vão começar a olhar para você e falar assim, ali uma pessoa que Deus mudou a vida dela. Ali uma pessoa que foi impactada por Deus. Deus muda o nome, muda sobrenome, muda a profissão, muda a história. Amém. Hoje é noite de impacto, queridos. Hoje é noite de você entender que o impacto precede o derramar das bênçãos de Deus sobre nós. Então, sabe, começa já, sabe, a receber essa palavra. Deus está mudando situações desde o início. Então, esse Jesus, ele desceu e já começou já, sabe, a fazer os seus milagres. Ele começou a curar enfermos. Ele foi até a casa de Pedro, curou a sua sogra de uma febre, de uma infecção que ela tinha, que não se fala a causa, mas ela tinha uma febre, e a febre é indício que é uma infecção. Jesus curou-a. Jesus sai, passa pela cidade de Naim, havia um sepultamento acontecendo, as pessoas estavam fazendo um cortejo fúnebre, levando um jovem, sabe, que estava morto. E aí Jesus, ele vem vindo junto com os seus discípulos que já começaram a segui-lo, e alguns curiosos também falam, opa, onde Jesus vai acontece alguma coisa. As pessoas seguindo ele, havia uma multidão com Jesus e havia uma multidão com o sepultamento daquele jovem, que a Bíblia fala sobre a viúva de Naim. A mãe dele viúva e ele morre, então a mãe dele ficou sozinha. Jesus vai e encontra-se com um cortejo de morte. E aí, sabe o que aconteceu, queridos? Sabe, a vida veio vindo de um lado, a morte estava vindo do outro. Quando elas se encontraram, a morte não pode vencer Jesus, porque ele impacta até a morte. E onde a morte, ele traz vida, queridos. E eu quero dizer uma coisa para você, espírito de desistência que estava havendo aí na vida de alguns, sabe, espírito de morte, querendo desistir de tudo, desistir da família, desistir da própria vida e dos sonhos, achando que nada mais vai acontecer. Eu libero já o primeiro impacto sobre a sua vida. Não haverá morte, mas a vida sobre você, em nome de Jesus. Amém. Quando ele, o jovem que estava morto, se levantar, e a Bíblia diz que o jovem se levanta, Jesus pega ele bem, sabe, vivo. Porque, sabe, aquele cortejo que era de morte se tornou de vida e passaram a seguir Jesus também. Então, nesta noite, meu amado, minha amada, meus queridos, eu quero dizer para você que o Senhor, ele está olhando tudo, queridos. Aí eu entro em João 6. A gente poderia discorrer todos os milagres de Jesus aqui, mas eu entro aqui em João 6, onde já a multidão já sabia quem era o mestre. Sabia o que ele estava fazendo, sabia que onde ele passava, mudanças aconteciam, transformações aconteciam, vida no lugar da morte, alegria no lugar da tristeza, sabe? E despertava o conhecimento onde havia ignorância, onde as pessoas andavam em trevas, ele trazia luz. Cegos voltavam a ver, mudos voltavam a falar, surdos voltavam a ouvir. Então todo mundo já sabia disso. Então sabe o que as pessoas queriam? Elas queriam estar perto dele. Uns porque precisavam de milagres, outros porque queriam ver um espetáculo, porque sabiam que com Jesus havia espetáculo.
Teve um certo milagre que ele fez de um homem que tinha suas mãos ressecadas. O que é uma mão ressecada? Uma mão toda torta, estou fazendo um gesto aqui, talvez nem chega, sabe, a exatidão. Mas ele tinha as mãos ressecadas, não conseguia abrir as mãos. E Jesus, sabe, diante de todos, sabe, fez ele ter normalidade na sua mão. E as pessoas viram isso e saiu os comentários. Cego, surdo, mudo, aleijados, mortos, todos, ele resolvia o problema. Então as pessoas queriam ver o que Jesus vai fazer agora. Aí essa multidão estava seguindo Jesus. E aí Jesus, ele pega e está junto com os seus discípulos. E naquela época ele está conversando com esses discípulos, mas ele já estava com muitos seguidores. Ele já estava com muitos seguidores. Tanto é que na frente você vai ver que tem alguns que o abandonam. E ainda não era a hora da crucificação. Nesse mesmo capítulo, sabe, alguns, sabe, quando ele começou a fazer um discurso falando um pouco mais sobre a realidade de conhecer a Deus e de viver com Deus e de, sabe, deixar que Deus faça mudanças na sua vida, deixar que o impacto aconteça na sua vida, sabe, muitos não suportaram, mas aí Jesus está falando aqui com os seus discípulos e ele começa a conversar com um deles, com Filipe, e eu quero, sabe, te transportar para esse lugar. Você imagina Jesus sentado em frente a um lugar com águas, o mar da Galileia no caso, mas imagina, uma represa, um mar, um oceano que seja, Jesus sentado num lugar alto, e ele está sentado junto com Filipe, e aí ele fala assim, Filipe, tem muita gente aí, Filipe. Filipe, é mesmo, Jesus? O que nós vamos fazer com ele? Num outro texto, num outro livro, sabe, quando Jesus pergunta, tem uma resposta assim, Jesus, não era melhor dispensá-los enquanto não anoitece para que eles possam chegar nas suas casas? Aí Jesus também pega e fala assim, são muitos, não, na verdade manda eles se assentarem. E aí quando manda eles se assentarem, ele fala assim, o que nós podemos fazer para alimentá-los? E aí Filipe pega e fala assim, Jesus, precisaria de um bom dinheiro, 200 denários para poder comprar pão. E ele até fala assim, ó, uns 200 denários e eu acho que não seria suficiente, porque tem muita gente. Lá quando fala que tinha 5.000 homens, queridos, os estudiosos, né? Eu vou ficar com 5.000 mesmo, mas os estudiosos dizem que o censo, naquela época lá, não entrava nem mulher e nem crianças abaixo de 18 anos. Então, sabe, multiplicando, e aquele tempo lá eles tinham muitos filhos, já ouvi gente falar já que tinha 15.000, outros que tinha 20.000, outros que tinha 25.000. Irmãos, eu estou satisfeito com 5.000 aqui, porque, irmãos, 5.000 homens, não eram 5.000 crianças, 5.000 homens, sabe, para 5 pães e 2 peixes, e sobrar 12 cestos, irmão, recebe esse impacto na sua vida em nome de Jesus. Ele tem um milagre, sabe, para a sua vida nesta noite. E ele presta atenção nos detalhes, porque ele parou e começou a conversar com o Filipe. O que você acha que é necessário, Filipe? Sabe o que o Senhor quer que você entenda hoje? Que nesse impacto de derramar de bênção sobre a minha, sobre a sua vida, ele está perguntando, o que é necessário para saciar a sua necessidade hoje? O que é necessário para mudar essa situação de fome, de escassez, de medo, de dificuldade? O que é necessário? O Senhor está falando hoje conosco, sabe? O que é necessário? E aí, sabe, chega outro discípulo e já começa a conversar com ele, e, sabe? E aí Jesus fala assim, sabe? O que é necessário? Ele fala 200 dinheiro. Aí o André já chega, que é o irmão de Pedro, ele pega e fala assim, Jesus, tem um garoto aí, ó. Tem um garoto. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Irmão, qual que é a sua visão? Talvez você está olhando o que está na sua frente, você está falando assim, tem tão pouco. Olha, André, sabe, ele entendeu que Jesus queria fazer um impacto naquele momento. Que Jesus queria, sabe, abrir os olhos das pessoas de novo e fazer algo sensacional. As pessoas queriam ver o espetáculo, mas elas acabaram ficando tarde e elas ficaram com fome. E aí Jesus falou assim, vocês querem ser impactados? Vocês estão atrás de, sabe, de milagres? Vocês querem ver um espetáculo? Sabe, eu vou fazer, sabe, o sobrenatural acontecer no meio de vocês. André, ele pega e fala, tá aqui, Senhor, a matéria-prima tá aqui. O que você tem de matéria-prima para o Senhor multiplicar hoje? O que você tem de matéria-prima? Você precisa ter fé como matéria-prima nessa noite.
Você precisa ter confiança como matéria-prima nesta noite. Você precisa ter ousadia em crer em Deus, que Ele pode, sabe, mudar a sua história totalmente. Você precisa lançar fora a incredulidade nesta noite. Você precisa tirar, sabe, o medo do seu coração nesta noite, porque o Senhor Jesus, Ele está pronto para fazer o sobrenatural. Hoje, o propósito dele nesse encontro nosso é trazer um impacto que vai preceder as bênçãos que vão ser derramadas sobre nós. Lembra do início do mês? Que o Senhor falou conosco? Que Ele abriria os céus, sabe? Nos traria um impacto. Nós seríamos impactados. Vários impactos, queridos. Vários impactos de várias formas. E nós viveríamos o derramar da bênção de Deus. Hoje é o penúltimo dia de abril, queridos. Quer dizer que Deus vai parar de operar acabando abril? Não, Ele vai continuar operando, mas eu quero, sabe, que você receba essa palavra. Eu quero que você receba, sabe, essa palavra de forma profética. O impacto do Senhor Jesus sobre nós hoje. Ele nos traz um entendimento de que para Jesus nada é impossível. 5.000 homens, sabe, mas tinha crianças, tinha mulheres, sabe, então, muito mais do que 5.000 homens. Importa-se, sabe, uma coisa, ainda que você tenha só 5 pães e 2 peixinhos, ainda que você, sabe, está vendo a sua conta negativa, ainda que você está, sabe, preocupado com o dia de amanhã, o seu amanhã pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus, e é um impacto de Deus a seu caminho nesta noite, há um impacto poderoso de Deus, que vai fazer o sobrenatural, porque Jesus, sabe o que Ele falou? Manda o povo sentar, manda o povo descansar. Sabe o que o Senhor está falando para você, querido? Descansa, ouve a voz de Deus, descansa. Descansa no Senhor. Lá no Salmo de número 37 fala sobre isso, que você deve descansar no Senhor, confiar nele, porque tudo Ele fará, querido. Confia no Senhor, descansa, ouve a voz de Deus nessa noite, Ele quer te impactar. Tira o desespero. Mas eu não sei como que vai ser. O Senhor está falando para você, olha, só preciso de matéria-prima. Qual que é a sua matéria-prima hoje? Lá, os discípulos, sabe, estavam conversando com ele, e ele pegou e, sabe, mostrou o cenário para eles. E por isso que eu falei para você, vê o cenário. As pessoas começaram a se assentar. Não tinha provisão nenhuma aos olhos deles. Eles estavam ali, mas eles não sabiam, porque, na verdade, eles já tinham visto tantos outros milagres, e ele falou, eu quero ficar perto dele. Eles nem estavam pensando que estavam com fome ou com sede naquele momento. Mas aí o Senhor Jesus, sabe, num outro texto ele fala assim, fala para sentarem em montes de 50 em 50. E eles fizeram montes de 50 em 50. E os discípulos saíram distribuindo para eles. Sabe, toma aqui o pão, toma aqui o peixe. Quanto eles queriam. O que o Senhor nos ensina hoje aqui com esse impacto? Sabe, nós não recebemos ainda porque não pedimos. Lá em São João 14... nesse mesmo livro diz, sabe, vocês não receberam ainda porque não pediram. Talvez você está pedindo sem fé. Talvez você está, sabe, se conformando com o problema. Ou talvez, em vez, você nem está conformado. Pastor, não estou conformado coisa nenhuma. Mas você tem se entregado. E você, sabe, não tem feito uma oração de fé, mas uma oração de desespero. Amados, o Senhor trabalha na fé. O Senhor não trabalha no desespero. O Senhor trabalha na fé. Mais na frente, houve um milagre que Ele fez, onde apareceu um homem que nem era da nação judaica, era um romano, o centurião. Centurião quer dizer o quê? Ele era um capitão de 100 soldados. E ele capitaneava esses 100 soldados romanos que inclusive perseguiam o povo de Israel. Eles que organizavam a questão de segurança em Israel naquela época, não eram benquistos, não eram pessoas agradáveis aos olhos dos judeus, e ele chega até o Senhor Jesus, esse centurião, e ele fala assim para o Senhor Jesus, eu estou com um empregado meu lá em casa, eu estou com um servo meu em casa, e ele está muito enfermo, está chegando à morte, e eu quero que o Senhor, sabe, o cure. Jesus falou, vou até ele. Ele falou assim, não precisa que você vá até ele. Uma palavra sua, Jesus, sabe, é suficiente para que ele seja curado. Amados,
palavra de Jesus é poderosa. E o Jesus falou assim, nunca vi tanta fé. Nem aqui no meio da Judéia aqui eu vi tanta fé. Sabe? Então o Senhor está querendo ver fé em nós nessa noite. Amém. Ele quer te impactar. Então, sabe, tira os resmungos, tira o desespero. Ah, como vai ser o meu amanhã? O seu amanhã pertence a Deus. E Ele está falando que o impacto dele vai preceder bênçãos sobre nós, o derramar de bênçãos sobre nós. Então recebe isso em nome de Jesus. Mas eu não estou vendo acontecer. Queridos, aquele povo lá viu só 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que eles comeram à vontade. Dá para eles quanto eles quiserem. Eles pegavam quantos peixes queriam. Eles pegavam quantos pães queriam. Eles comeram e ainda sobrou. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios, queridos. Então sabe o que Deus quer que você entenda? Que com Ele vai sobrar em nome de Jesus. Não vai faltar. Haverá provisão, haverá milagres, haverá, sabe, o espetacular de Deus nas nossas vidas. E eu quero, sabe, que você entenda que Jesus está pronto para fazer esse milagre. Ele está pronto para fazer a obra por completo nas nossas vidas. E nesses textos que nós lemos aqui, ó, ele fala assim, ó, sabe? Deixa eles comerem à vontade. Querido, aproveita. Aproveita, Deus está liberando bênçãos sobre nós nesse dia. Aproveita o milagre. Há milagres chegando na sua casa, chegando no seu trabalho, chegando, sabe, notícias. Vai chegar notícias boas. Olha, eu quero falar para você. Deus está falando, sabe, nos nossos corações nesses dias. E Deus falou sobre o improvável. Aconteceu o improvável na vida de muita gente. Deus falou sobre, sabe, questões jurídicas que seriam liberadas. Deus está fazendo, queridos. Sabe, tem testemunhos. Amém. Deus está fazendo, sabe, uma obra tremenda. A palavra de Deus está sendo liberada nesse canal, queridos. E eu fico impactado por isso, porque Deus tem usado a pastora Sandra, tem usado a mim, e nós vamos viver a cada dia essa verdade, e a palavra não vai ficar retida. E hoje, sabe o que o Senhor está falando para nós? O impacto vai preceder o derramar de bênção sobre Deus. Deus está abrindo portas. Deus está escancarando portas. Deus está trazendo possibilidades novas. Deus está renovando coisas que você nem imaginou. Deus está trazendo o sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia! E aí aquele povo comeu peixe, comeu pão, se saciaram. E aí, quando eles comeram e ficaram satisfeitos, aí eles queriam fazer de Jesus o rei de Israel. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o prometido. Jesus, ele é o Cristo, ele é o escolhido, ele é o Messias. Jesus, ele é o Senhor absoluto. Ele é rei. Mas eles queriam, sabe, já dar um trono naquele momento por causa dos feitos que ele fez, dos feitos que matou a fome dele, que saciou a fome, dos feitos que curaram enfermos, que transformou vidas, que tirou da morte e trouxe para a vida de volta, como eu mencionei alguns milagres, que tirou do aleijamento, pessoas que estavam aleijadas. Olha, Deus está quebrando, sabe, coisas que eram, sabe, prisões na sua vida, que você em algumas áreas parecia que estava aleijado. Não conseguia progredir, não conseguia dar o seu 100%. Deus, ele está te dando uma força sobrenatural e você vai viver o 100% da sua vida até que Jesus venha. Deus, sabe, ele está fazendo isso hoje. E aí Jesus, ele pega, sabe, vê que o povo, sabe, começaram a comentar e começaram a falar assim: vamos fazer dele rei agora, vamos pegar ele agora, vamos fazer um trono, vamos colocá-lo no trono de Davi, porque ele é o rei, ele é o rei, Jesus é o rei. Sabe o que Jesus fez? Saiu do meio deles, irmãos, subiu para a montanha e foi orar, foi falar com Deus, deixou eles lá. Só que, sabe, Jesus já tinha falado com os outros discípulos. Se você for olhar nos outros evangelhos que eu mencionei, que conta a mesma história, lá em Mateus, lá também em Lucas também, fala que Jesus falou para ele, ó, vão na frente que depois eu vou ao encontro com vocês. Peguem o barco e vão na frente. E eles pegaram o barco e foram na frente, e Jesus saiu do meio do povo e subiu para a montanha. Quando Jesus sobe para a montanha, aí o povo ficou perdido. Aí o povo ficou perdido, tal, já estava alimentados, eles foram para suas casas. E eles foram para suas casas, ou se hospedaram em algum lugar. A Bíblia não fala isso, mas eles saíram dali. Mas quando chegou de manhã,
sabe? Bem de manhãzinha, eles pegaram e voltaram para o lugar onde Jesus fez os milagres, que ele falou assim, vamos ver se ele está lá ainda. E aí quando eles pegaram, falaram assim, nossa, ele não está, e os discípulos saíram num único barco. E não tinha outro barco para Jesus ir alcançá-los. Vamos ver o que está acontecendo. Aí eles começaram a pegar barcos que tinha por ali naquele momento e começaram a entrar no mar para poder encontrar Jesus. Mas só que antes, olha só o que aconteceu antes. Na madrugada, Jesus não tinha barco. Jesus desceu da montanha, saiu andando sobre as águas. E quando ele andava sobre as águas, a Bíblia diz que houve uma tempestade, um vento forte, o mar empolava, ondas fortes, ondas muito fortes. E aí, Jesus andando sobre as águas, eles viram, ficaram apavorados, porque o barco também já estava quase indo a pique. Não é? Quase quebrando o barco, quase afundando o barco, e eles assustados. E aí, Jesus vem vindo lá e eles falam assim, uma tempestade dessa agora vem vindo um fantasma. E eles ficaram desesperados. Jesus falou, não é fantasma não, sou eu. Queridos, a tempestade que você está passando, a guerra que você está passando, sabe, esse balançar que está havendo aí muitas vezes na família, na sua vida financeira, sabe, na sua fé não, a sua fé tem que ficar firme, a sua fé tem que ficar alicerçada, porque Deus está te impactando hoje com essa palavra. Você tem que crer até o fim, porque Jesus vai te fazer sair melhor dessa pandemia, dessa quarentena. Amém. Você vai viver o sobrenatural, o impacto de Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida no nome de Jesus. Amém. Os discípulos, eles estavam ali, sabe, assustados. Jesus falou, sou eu. E aí Jesus pega e vai andando até o barco. Aí ele entra no barco e aí ele pega e fala para a tempestade, tempestade cessa. Olha, existe uma ordem de Deus hoje a seu respeito, ao meu respeito. Tempestade cessa, tempestade para, mar, lutas, guerras, ataques, para. Deus está dando uma ordem e o impacto é esse. Deus está mandando parar a guerra contra a sua vida. Deus está mandando parar, sabe, as altas águas volumosas que querem, sabe, te submergir. Deus está mudando a sua situação. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Receba esse impacto nessa noite em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Receba em nome de Jesus. E aí os discípulos ficaram, sabe, atordoados novamente, porque, com Jesus é surpresa o tempo todo. Até quem anda com ele se surpreende com as coisas que ele faz. Não há Deus como ele, querido. Não há outro como tu, como ensino que nós cantamos no início, está aqui de fundo. Não há outro como ele. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele dá espetáculo mesmo, irmãos, nas nossas vidas. Ele dá espetáculos, sabe, ele faz o improvável. O improvável está acontecendo na sua vida em nome de Jesus, está acontecendo em nome de Jesus. E ele pega, sabe, nos olhos dos discípulos, aí os discípulos falam assim, eita, o que é isso? Ele cura enfermos, eu sei. Ele ressuscita mortos, eu sei. E dá vista ao cego, eu sei. Ele faz o mudo falar, eu sei. Ele faz o surdo ouvir, eu sei. Ele faz o aleijado andar, eu sei. Aquele que tem a mão que não consegue pegar nada, ele libera para que ele possa alcançar todas as coisas. Sabe, eu sei. Mas agora ele falou com o mar, ele falou com o vento. E eles obedeceram. Que Deus é esse, queridos? É o nosso Deus. É o nosso Deus, e o impacto dele, ele está precedendo, ele está o quê? Sabe, avisando para você que haverá um derramar de bênção sobre as nossas vidas. Deus não falha, Deus não falta, Deus não se atrasa, queridos. Ah, mas o barco ia quebrar, mas não quebrou. Ah, mas eu estava desesperado. Acaba o desespero. Confia em Deus. Confia em Deus, aquieta a tua alma nesta noite. Aquieta o teu coração nesta noite. Racantarabachei. Aleluia. Ah, calma, calma, calma. O Senhor está falando para você. O Senhor está com você.
O Senhor está conosco. Que nos poderá fazer o homem, o inimigo? O Senhor está conosco. E aí o Senhor, sabe, fez tudo isso, os discípulos ficaram atônitos, aí chegaram os barquinhos que eu comecei a falar. Chegaram os barquinhos com aquela multidão. Imagina, irmãos. Sabe, você já foi nesses lugares que juntam muitas embarcações, nesses piers, não é? Junto aquele monte de barco ali. E começaram, sabe, olhar para Jesus. Aí Jesus falou assim: ei, o que vocês querem? Aí eles falaram assim: a gente quer te seguir, Jesus. Jesus falou assim: não. Olha só, Jesus conhece o coração, queridos. Ele dá até o pão para quem tem fome, ele dá o peixe para quem tem fome, ele multiplica, ele cura, ele liberta, sabe, aquele que precisa. Mas quem quer se relacionar com ele, ele conhece. E ele falou: não, vocês estão aqui porque ontem eu dei pão e peixe. E aí ele começa a falar para eles que bem-aventurado é aqueles, sabe, que não estão atrás só disso. Irmãos, o Senhor vai prover você, mas não fica preso só a milagres financeiros, emocionais. Ele tem mais. Ele tem muito mais. Ele manda o mar parar, ele manda o vento parar. Ele, irmãos, ele abre os céus. Ele abre os céus. Ele abre os céus. Aleluia. E aí ele dá bênçãos tais, como está em Malaquias 10. Malaquias 3, 10. Ele dá bênçãos tais, sabe, sobre nós. Bênçãos tremendas. Bênçãos tremendas que vão fazer as pessoas reconhecerem que a diferença, sabe, lá em Malaquias 3,18 diz: e verão a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. É muito bom ser servo de Deus, queridos. É muito bom pertencer a esse Cristo maravilhoso, independente de situação ou circunstância. Ele é maravilhoso. E ele está fazendo coisas, ele pega e fala para aqueles, sabe, que estavam seguindo ele, porque aí veio a multidão. Lá no barquinho, irmãos, estava só os 12. Até Judas Iscariotes, que depois traiu a Jesus, estava ali também. Estava só os 12 no barquinho. Mas os outros discípulos que estavam seguindo ele, que estavam junto com aquelas caravana de barcos, de barquinhos, também estavam ali. Aí Jesus começou a fazer um discurso, sabe, aonde Jesus impactou eles. Eu quero, sabe, voltar lá no capítulo 6. No capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 6 aqui de João, ele pega e fala para eles, interessante essa passagem, porque ele pega e fala assim para os seus discípulos ali e para os seus seguidores momentâneos, porque havia ali seguidores momentâneos. E ele começa, sabe, a falar para eles, sabe, sobre o prover de Deus. Aí lá no versículo 49 diz assim, ó: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele crê e comer não morra. Aí no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí quando ele começou a falar que tinha que ter compromisso com ele, que tinha que ter uma vida, sabe, seguindo de verdade, obedecendo também a sua palavra, entendendo, sabe, os seus ensinamentos, aí as pessoas já começaram, sabe, opa, peraí, eu quero pão, eu quero peixe, eu quero cura, eu quero libertação, sabe, eu quero só esses impactos. Mas peraí, Jesus está falando assim: não, mas peraí, eu vou dar para vocês de mim e vocês vão viver eternamente. E sabe, e o que eu estou fazendo aqui para vocês, vocês nem imaginam quantas coisas mais vocês vão ver de sobrenatural. Era isso que Jesus está querendo falar para eles. Aí vocês vão viver o sobrenatural de fato. E aí eles, sabe, começaram, sabe, já a se confundir entre eles e começaram a discutir. E aí no versículo 52, aí os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode nos dar da sua carne para comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Aí ele está falando sobre a comunhão com ele. Quando você anda com ele, você está ligado ao corpo de Cristo, ligado à igreja. Aí você participa da Santa Ceia, você é batizado nas águas, você participa da vida financeira, você participa de tudo.
Porque você, sabe, faz parte de tudo aquilo. Você é o corpo de Cristo na igreja, na terra. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Sabe? E aí o Senhor, ele pega, sabe, começa a nos ensinar aqui, sabe, essa verdade. Que nós precisamos entender o plano de Deus de forma total. A bateria está querendo acabar aqui, pastora. E aí nós precisamos, sabe, entender que o plano de Deus é perfeito e ele não falha nunca. O plano de Deus não falha, queridos. O plano de Deus, ele traz o sobrenatural sobre nós, queridos. E nós sabemos que o Senhor, ele está conosco. E ele estando conosco, irmãos, nada pode impedir. Nada pode impedir o mover dele. E aí, queridos, eu quero, sabe, que você entenda aqui, sabe, que aí o Senhor começa a falar, sabe, sobre essa relação com ele. Aí eu quero, sabe, pular para o versículo 60. No versículo 60, olha só o que acontece, queridos. No versículo 60, assim, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam as suas palavras, disse-lhes, se isso vos escandaliza, como seria então se visse subir o Filho do Homem, que para onde estava primeiramente? Naquele momento, irmãos, os próprios discípulos se escandalizaram. Os próprios discípulos entraram, sabe, em confusão. Ah, pastor, mas aqueles 12 que ficaram até o fim com Jesus, Jesus tinha 70 discípulos nesse momento. 70, mas tinha 12 que eram mais próximos. Até esses dias a pastora até estava falando sobre os 12 e as proximidades deles. Mas tinha 70. Naquele dia, 58 discípulos se juntaram com aquela multidão que comeu pão e peixe. E olha só, que daqueles 70 discípulos foram os que ajudaram a distribuir o milagre do pão e do peixe. E eles começaram a abandonar o mestre. E Jesus falou assim, então, se é duro esse discurso para vocês, sabe, foi um outro impacto. Sabe? Então vocês podem me abandonar agora. E eles abandonaram. Amado, não abandone o Senhor. Não abandone, fique firme. Pode vir a luta que for, fique firme, sabe por quê? Ele tem poder sobre as ondas do mar, ele tem poder sobre as águas, ele tem poder sobre qualquer situação e circunstância. E aí, querido, entrando aqui nessas considerações aqui para você entender o plano de Deus para a sua vida, a primeira coisa, você precisa, sabe, entender que Deus não vai deixar de fazer sinais em nossas vidas. Deus não vai deixar de fazer sinais em nossas vidas. Anote aí, sabe? Deus não vai deixar de fazer sinais em nossas vidas. Sabe? Nós sempre vamos ver doentes curados. Nós sempre vamos ver pessoas, sabe, com suas vidas transformadas. Nós sempre vamos ver, porque Deus, ele continua criativo. Ele continua fazendo as coisas acontecerem. Todo dia, sabe? Acaba o dia na noite e quando chega pela manhã ele já não amanhece. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Ele ainda continua sendo o Criador, ele cria os dias todos os dias. Todos os dias ele faz o dia nascer, ele está dando uma ordem, que o dia nasça. E o dia vem, sabe, e brota novamente. Deus continua criativo e ele vai continuar, sabe, fazendo sinais nas nossas vidas. Segundo, Deus nos investiga para saber o que há em nossos corações. No versículo 5, 6, 7, 8 e 9 de João 6 que nós lemos, você viu que ele falou com os discípulos? Felipe, o que você acha, Felipe? O que está acontecendo aí? Olha aí, tem muita gente? Tem muita gente. Felipe, será que dá para a gente alimentar eles? Aí, Felipe, olha, precisa ter dinheiro para isso, ó. Precisa pelo menos isso de dinheiro. Jesus quer, sabe, te investigar nessa noite. Jesus, ele quer te conhecer, sabe? E ele quer te fazer conhecido, ele quer saber o que passa no seu coração. Porque se você, sabe, está fazendo conta e não está colocando Jesus no meio da conta, não vai funcionar. Coloca Jesus nas suas contas, querido. Fala com ele, Jesus, olha, tem tantos para comer, mas só tem 200 denários, sabe? Mas só tenha sempre pessoas de fé ao seu lado. Você que está do lado do seu marido, você que está do lado da sua esposa, seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa de impacto. Sabe por quê? Sabe, quando o Felipe falou, precisa de tanto dinheiro para comprar, mas ele sabia que poderia comprar. Sabe, já começou uma atitude de fé para mudar a história. Ele sabia que precisava do dinheiro para mudar a história daquelas pessoas que estavam com fome.
E aí aparece André e fala assim: opa, peraí, eu vi um rapaz passando ali com 2 peixes e com 5 pães. Então, sabe, já apareceu já a matéria-prima. Olha, primeiro, você precisa ter atitude de fé. O que precisa para ser mudado? Precisa de tanto. Ah, então, Senhor, eu preciso, Senhor, que aconteça, Senhor, desta forma. Deus está te investigando nessa noite, queridos. Eu quero te encher de fé nesta noite. Eu quero que você seja impactado por essa palavra. Sabe, Deus está perguntando para você o que precisa. Sabe, aí, peraí, junte-se com pessoas de fé. E aí a pessoa vai falar assim: já temos isso nas nossas mãos. Ah, o que precisa para ser curado? É fé. Então, a pessoa tem enfermidade, então já temos sabe o quê? Uma pessoa para ser curada no nosso meio. Pessoas endemoniadas, tem pessoas para ser libertas no nosso meio. Pessoas tristes, tem pessoas para serem alegradas no nosso meio. Tem pessoas com fome, vamos alimentá-las em nome de Jesus. Porque o Senhor está nos investigando e Ele quer ver qual é a nossa resposta. Qual vai ser a minha, a sua resposta? Amém? Então o Senhor está nos investigando para saber o que há no nosso coração. Enche o seu coração de fé nessa noite, em nome de Jesus. Terceiro, Deus sempre cuidará daqueles que se aproximam dEle. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Deus sempre vai cuidar daqueles que se aproximam dEle. Fique perto de Deus. Tenha uma vida, sabe, de comunhão com Deus. Afaste-se, sabe, daquilo que é errado, daquilo que separa você de Deus. Peraí, eu tenho um problema, eu tenho um vício. Vença esse vício em nome de Jesus. Lute contra ele. Mas eu tenho fraquezas. Confesse a sua fraqueza. Quando você confessa a sua fraqueza, o Senhor se aproximando dele, haverá uma força sobrenatural. E você vai viver o sobrenatural de Deus, o impacto de Deus. E você vai ser curado do vício em nome de Jesus. Mas eu falo muitas coisas que não devia. Começa a falar com Deus. Se aproxima dele e fala: Deus, muda, Senhor. Eu falo coisas que não devo. Eu falo na hora que não devo. Eu penso coisas, Senhor, horríveis. O Senhor vai mudar tudo isso na sua vida. E Ele não vai fazer, sabe, de forma bruta. Ele vai querer que você se relacione com Ele, para que Ele possa fazer a transformação na sua vida. Deus, Ele quer que você se aproxime dEle. Não como aquelas pessoas que queriam multiplicação só de pães. Porque quando Jesus começou a falar: aproxime-se mais de mim, venham andar comigo. Sabe, até pessoas que pareciam que estavam firmes, pareciam que eram discípulos de Jesus, abandonaram o mestre. Se tivesse mais tempo, eu ia falar até sobre esses 58 que abandonaram Jesus. Porque aí muitas vezes você, sabe, ia se encontrar em meio a esses 58 e falar assim: opa, preciso mudar, preciso voltar a ser dos 12. Preciso ser daqueles que foram com Jesus. Aqueles que esperaram Jesus, que viram a ressurreição de Jesus. Eu preciso. Sabe? Então o Senhor, Ele quer que você entenda que haverá abundância, independente de qualquer coisa. Deus vai cuidar de nós, queridos. Quarto, Deus é o Senhor de tudo. Até o mar e o vento e demônios lhe obedecem. Deus é Senhor de tudo. Quinto e último, glória a Deus. Deus, Ele está nos questionando. Aí volta, sabe, a questão da investigação. Deus nos questiona. Sabe, você está seguindo o Senhor por quê hoje? No versículo 25 e 26, o Senhor Jesus chamou a atenção daquelas pessoas que foram com um barco lá encontrar com Ele. Lá no versículo 60 ao 68, onde eu li por último agora, o Senhor Jesus, Ele fala com todos eles e aí alguns abandonam Ele. Você não vai abandonar Jesus. Nós temos, sabe, falado sobre todos que têm ouvido, sabe, a nossa pregação nesses dias. E o Senhor, sabe, Ele quer, sabe, que você entenda qual que é o plano dele. E o quinto passo, Deus nos questiona. Sabe, você está me seguindo por quê? Então, a primeira coisa, você precisa vencer isso hoje no nome de Jesus. Você precisa viver essas situações hoje em nome de Jesus Cristo. Porque Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida nesta noite. E eu quero, sabe, encerrar orando. Quero encerrar aqui mostrando para você que Deus tem um plano excelente para nós. E nada pode impedir o plano de Deus. Nada pode impedir a vontade do Eterno nas nossas vidas. Então diga assim, a primeira coisa, diga assim: Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Mais alto, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. De fazer sinais. De fazer sinais. Nas nossas vidas. Glória a Deus. Segundo, Deus nos investiga
para saber o que há nos nossos corações. Então diga assim, Deus nos investiga. Deus nos investiga. Pode me investigar, Senhor. Pode falar. Fala. Deus pode me investigar. Pode me investigar, Senhor. Porque eu estou mudando meu coração nessa noite. Estou mudando meu coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Terceiro, Deus sempre cuidará daqueles que se aproximam dele. Deus sempre cuidará daqueles que se aproximam dele. Então você vai se aproximar de Deus nessa noite. Amém? Que Deus está Amém. cuidando de você. Quarto, Deus é o Senhor de tudo. Diga, Deus é o Senhor de tudo. Até o mar, até o vento, demônios, situações, circunstâncias, Ele manda. Amém? Amém. E obedecem. Glória a Deus. Quinto, Deus está te questionando hoje. Diga assim, Deus está me questionando. Deus está me questionando. Por que que eu sigo? Por que que eu sigo? Eu sigo o Senhor porque eu amo. Amém. Você o ama? Amém. Então, vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu quero orar com a Tua igreja, Senhor. Pessoas de perto, pessoas de longe, Pai. Mas o Senhor está conosco, Pai. Então, Senhor, meu Deus, entre em cada vida, em cada família nesta noite. Abençoa, Senhor, e traga um impacto, Senhor, meu Deus, a qual o derramar de bênção, Senhor, comece a acontecer nessas vidas. O Senhor falou ao meu coração que o impacto, ele é trazer o derramar de bênção sobre nós, Pai. Então, Senhor, traga o derramar de bênção sobre cada casa, sobre cada família, Pai. Sobre cada situação, Senhor, agora, Pai. Coloca as Tuas mãos de poder, Pai. E, Senhor, traga um milagre, Senhor, em cada casa. Traga a bênção em cada casa, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu povo, Senhor. Guarda, Senhor, livra de todo mal, Pai. E sustenta-os nessa palavra, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor marque essa palavra em nossos corações, porque o impacto precede o derramar das bênçãos sobre nós. Que o Senhor te abençoe. Leia João capítulo 6 inteiro, vai ser uma bênção para a sua vida. E você vai, sabe, entender que você é seguidor de Cristo. E que você não é aquele que está, sabe, só por conta de uma situação ou circunstância. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor te marque com todo o poder e com toda a graça no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, vamos fazer as considerações finais aqui. Vamos estar falando de quem esteve conosco aqui, pastora. Pode falar, pastora. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma ação técnica aqui, queridos. Cristiano Sasser. Glória a Deus. Samuel Silva. Cleide Oliveira. Glória a Leila Deus. Oliveira. Carlos A. Martins. Aleluia. Jaqueline Silva. Aleluia. Culancine. Glória a Deus. Michele. Glória a Deus. Andréia Lopes. Aleluia. Elizabeth Gomes. Elizabeth Aleluia. Proença. Railton Sudário. Glória a Deus. Letícia Araújo. Aleluia. Sueli Martins. Olha, gente boa, hein? Paulo Braz. Paulo Braz. Silvia Martins. Glória a Deus. Flávia Martins. Glória a Deus. Luciano Pereira Rodrigues. Bruno Glória a Deus. Santos. Aleluia. Elaine Rocha. Glória a Deus. Suzy Angelo. Aleluia. Rossini Júnior. Ó, Rocine, glória a Ione Deus. Rodrigues. Glória a Deus. Meridien J. Santos. Aleluia. Israel e Glaucineide Gente nova, hein? Azevedo. Glória a Deus. Ineide Souza. Aleluia, glória a Deus. Caiu uma sala aqui, irmãos, que houve um probleminha técnico aqui, mas glória a Deus. Né? Tentei acertar aqui, a pastora me deu até um cloque, mas glória a Deus. Mas aleluia, Deus te abençoe, viu? Até amanhã. Amanhã é uma palavra poderosa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.